Muito bem, começando aqui mais uma edição do nosso podcast Quantum Docs, aqui no canal Quantum Docs. O canal Quantum Docs fala sobre assuntos malucos. Aliás, você nunca vai encontrar algum membro da Quantum Docs, num barzinho de esquina falando sobre futebol ou novela. Inclusive, se você achar, chame a polícia que nós fomos abduzidos. Agora, se estiver andando na rua, ver um grupinho de pessoas descontraídas falando uns assuntos malucos de teorias da conspiração, ufologia, essas coisas, aí não fuja. Entre para o nosso grupo. Esse é o grupo Quantum Docs, que fala dessas maluquices. Eu sou o André Wormsbecker e hoje a gente vai falar também de um assunto maluco, mas eu já explico para você. Eu quero que você fique aí, porque no final desse episódio eu vou fazer 3 perguntas para você. E aí eu quero ver se você sabe responder. E aí, meus amigos, Daniel Braz, aqui no canal Quantum Docs, esse canal que vai falar sobre assuntos diversos e que vai fazer a diferença na tua vida, acredito eu. Assunto como filosofia, física quântica, mecânica quântica, assuntos paranormais, enfim, assuntos que vão deixar o seu cabelo em pé, André. O meu cabelo em pé. Ele está em pé, na verdade, vocês que não estão vendo. Bom, aqui no canal Quantum Docs, a gente fala sobre esses assuntos e a gente tem vários caminhos para você chegar até esses assuntos, para você que não conhece o canal Quantum Docs. Então, se você quiser acessar, acessa aí quantumdocs.space, escaneia aqui o quantumdocs.space, você vai lá para o nosso portal que te leva para vários caminhos, até para redes sociais, para onde você quiser. Tem bastante caminhos aí para o Quantum Docs. Nós também temos um canal de estudos, que lá tem bastante artigos, que você pode copiar os artigos, ler os artigos, compartilhar os artigos, que é estudos.quantumdocs.space. Tá aí também no QR Code, é só escanear. E para você que é um cara de RH ou você é um coordenador de equipes, nós temos uma agência de palestrantes que fala sobre esses assuntos, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal e até espiritual. Então nós temos uma agência chamada Agência Quantum Docs, que também está aí, ó, agência.quantumdocs.space. Você escaneia aí e tem acesso aos nossos palestrantes que falam desses assuntos. Ok? Muito bem. Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, Que André. Bom! Vamos lá. Isso aí, Hoje a gente vai falar de um assunto maluco, só para variar, para dar uma variada, a gente vai falar Qual sobre... assunto, André? Falar sobre física quântica. Isso aí, física quântica. Física quântica. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Se a gente vai falar de física quântica aqui, eu quero saber de onde que surgiu isso na sua vida? Tipo, você caiu ali no asfalto e falou, cara, isso é física quântica. Como que foi assim? Andrezão, cara, vou te falar o seguinte, que a gente está nesse plano terrestre aqui por um curto espaço de tempo e ao longo desse período a gente se torna buscador, ou deveria se tornar buscador. Em determinado tempo da minha vida, momento da vida, eu vi que não fazia mais sentido estar andando junto com a manada, vamos chamar assim, né? E fui buscar informação sobre o que é a realidade, enfim, e me vi como um observador daquilo que estava acontecendo, né? Que é o que a física quântica diz, né? Quer dizer, aos olhos do observador. E essa busca incessante de entender a realidade e as coisas que aconteciam na vida, por que a lei da atração, por que você tem que pensar positivo. Me vi buscando literaturas dentro da física quântica, da mecânica quântica. Lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, o livro O Segredo me chamou muito a atenção, porque basicamente naquele livro ele vai falar sobre a base da física quântica. Né? Então você tem vários relatos ali que te trazem, instigam você a buscar mais sobre o que realmente é a realidade. Né? Vamos só trazer um pouquinho aqui para o público. Você assistiu o filme Matrix? Assisti, porra. Matrix 1. Perfeito. Ok, 1999. Perfeito. Ok. Assistiu o filme Quem Somos Nós? Perfeito, assisti também, claro. Também, acho que é 2004, por aí. E o Segredo, deve ter assistido também. Sim. O filme É o Segredo, que é baseado no livro. E outros filmes, né? Se você não entendeu ainda muito o que é física quântica, assista esses filmes que você vai ter você vai localizar essa maluquice da física quântica. Você vai
é para entender um pouquinho, mas tenta assistir para você chegar nesse ponto, né? Nisso que você falou, nesse ponto de achar essas maluquices, né? Que estão envolvidas na física quântica e que estão no nosso dia a dia, queira ou não queira, goste ou não goste. E André, desculpa te cortar. Sim? E o que é física quântica para você, irmão? Física quântica. Então, essa palavra chegou até a minha cabeça em 2008 e ficava física quântica, física quântica. Eu fiquei, mas o que é isso, cara? O que é essa física quântica? E eu falava, cara, não sei, vou buscar. Daí eu pensava será que isso são aquele quadro do Einstein cheio de equações? No final das contas, mas é para construir isso aqui, ó. Celular, iPad, câmera. A física quântica funciona para isso, para construir essas coisas. GPS, a satélite, é isso que funciona a física quântica. E daí eu fui pesquisando mais a fundo, acabei indo trabalhar num local onde havia um estúdio de fotografia e um amigo meu tinha vários livros, inclusive parecido com esses aqui, sobre energia. Eu falei, cara, o que é isso? Daí comecei a estudar. Ele falou para mim, vamos no encontro. Aí eu fui no encontro, era um encontro da filosofia do Tao, muito legal, inclusive, porque o Tao é o caminho. Quem quiser pesquisar mais sobre o Tao, pesquisem, que é muito legal. Fui lá no encontro e aí tinha um menino de 14 anos lendo um livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida. E quando eu fui ler esse livro, eu falei, cara, como que esse menino de 14 anos está lendo um livro desse? Cheio de biologia, matemática, física, química, mas avançada, sabe? Aquelas químicas avançadas que a gente estudava na escola, eu ficava olhando pro professor, falando, meu Deus, o que é isso, cara? Não entendia nada. Que loucura, tabela periódica. Então, né? e a explicação no livro, aquele livro basta para você entender como funciona o mundo. E eu fui ler aquele livro e aí, explodiu a física quântica na minha cabeça. Daí, a partir disso, não tive mais parada. A física quântica te instiga a estudar cada vez mais, te instiga a procurar esses assuntos relacionados. Aí eu também comecei a estudar vários autores, né, de livros, principalmente Amit Goswami, comecei a estudar os canais do Hélio Couto, que é o famoso Hélio Couto aí que está nas tendências aí, e descobri que a física quântica vai muito além da física escrita lá no quadro do Einstein. E aí eu pensei, cara, Einstein, aqueles caras não podiam muito falar de física quântica, porque no final das contas Conversa de louco. Não, e chega nas palavras Deus e amor. Amor incondicional, vamos dizer assim. Sim. Aí quando chega nessas palavras, como que um cara da academia, um Einstein, vai falar, não, eu acredito em Deus e amor. Totalmente cético, científico, como é que você vai materializar essa questão, né? Então, e como que você vai manter isso dentro de uma academia? Você não pode, os caras falam, não, Deus, muda de assunto. E aí aconteceu aquela ruptura na década de 20 entre os físicos clássicos e os físicos quânticos. Os físicos clássicos falaram, não, nós não vamos estudar essa realidade última, que é a física quântica. E acabaram essa ruptura e a física quântica continuou correndo aí pelo mundo, formatando aparatos eletrônicos, formatando coisas eletrônicas para nosso entretenimento, para as nossas diversões, para o nosso trabalho em si. E a física quântica que é a mecânica quântica, que é a prática, se tornou algo meio raso, porque não se pode falar nisso, senão atrapalha os negócios. Essa é uma frase legal. Até porque você não tinha como explicar aquela questão científica dos efeitos que a física quântica acontece e proporciona, né? Exatamente. Como o entrelaçamento quântico, como o princípio lá do Heisenberg, que fala que você não pode calcular a posição ou a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Você não sabe se o elétron está aqui ou está lá, e não são coisas malucas, né? Que a gente vai falando de buraco negro, de buraco branco, de matéria escura, energia escura. E são essas coisas que... O princípio da incerteza, Heisenberg, você falou, né? Isso, o princípio da certeza de Heisenberg. E, cara, são coisas assim que a gente vai conversando e aí você se torna um maluco, né? Por isso que eu falei, se estiver no bar falando sobre essas coisas, você chama a polícia, porque não tem como. Então é uma maneira maluca, né, de ver a nossa vida, e eu acho que, no final das contas, você não percebe que isso é como funciona a vida? Como funciona o universo? Não parece que é essa base real? Você sente isso? Ou... Como assim? Me explique melhor. Você percebeu que a física quântica, ela
Na verdade, é ela que condiciona a tua vida, no final das contas. Ela não parece ser a base de tudo, assim, dentro do conhecimento do universo, dentro do conhecimento da tua vida. Afinal, você cria a sua realidade, você cria... André, cara, se você for parar para pensar que a gente é feito de energia, você vai lá para o átomo, para o quantum, né? Sim. E aquilo, energia, você mede e ela reverbera. Então, tudo que nós fazemos, nós reverberamos energia. Então, basicamente, o que rege a nossa vida é como, além de padrões de pensamento, repetições de padrões que a gente traz de família, mas também estado físico que a gente apresenta. Você imagina o seguinte, lembra de algum momento da tua vida ao qual você estava em casa, não teve uma noite muito bem e levantou de manhã cedo, não estava muito legal, teu corpo estava meio dolorido, com sono, e de repente você cruzou com o vizinho e que esse vizinho também não estava num dia muito legal. Qual foi a conexão que vocês tiveram ali? Daí eu pergunto para você acha que foi coincidência, de repente, de os dois não terem a mesma noite e começarem a falar sobre o mesmo assunto e se conectarem, né? E o que seria se conectar? Então, daí quando você fala de física quântica, de energia, né? E padrões vibracionais que se conectam, né? Sim. E é o magnetismo, né? Duas pessoas se magnetizaram ali pelos mesmos pensamentos, as mesmas energias, então se conectam. Tem, inclusive, essa diferença, né, entre a física quântica e a física clássica. A física clássica fala que os opostos se atraem, mas na física quântica os semelhantes se atraem. Aí a gente entra também na questão da lei da atração, né, que é aquilo que a gente sempre fala. Mandou amor, voltou amor. Mandou raiva, voltou raiva. Então, essa questão dentro da física quântica é muito bem explicada no próprio livro da Lei da Atração, ou no filme da Lei da Atração, ou no Segredo. É bem isso. Tudo que você se conecta energeticamente te deixa daquele modo, né? Por isso que às vezes a gente acorda mal mesmo, né? Mas aqui inclusive isso aqui, ó, no meu livro O Mundo Está Chipado, eu falo uma parte que diz bem isso que você falou. Você acorda de manhã e como que vai ser seu dia? Você vai dizer sim para o seu dia ou vai dizer não? Se você dizer não, já acorda topando com o pé na cama, já acorda escorregando no banheiro. Começa a atrair já. Já começa a atrair. E se você dizer sim, acho que boas coisas, boas energias fluem, você dá um bom dia com vontade mesmo, né? Com vivacidade e teu dia flui tranquilamente. E é lógico, nós vivemos na terceira dimensão, temos que pagar boletos, então você tem que adaptar a sua vida a essa questão da terceira dimensão, que é assim, funciona assim, né? E a gente tem que seguir um certo sistema burocrático, né, para poder viver aqui. Mas não esqueçam que você é um espírito dentro desse corpo que tem que pagar boleto aqui na terceira dimensão. Bem isso, né? E que veio ter uma estadia curta aqui nesse plano, né? E tem uma estadia curta. E você sabe, a gente até conversa bastante dentro do nosso grupo sobre tudo que a gente vive nessa vida, a gente adquire o conhecimento, né, sobre todas as coisas, sobre tudo que a gente aprende, tudo que a gente aprende na escola, dos pais, da igreja, é um conhecimento que a gente adquire e leva para sempre. E tem muitas pessoas, acho que não sabem diferenciar conhecimento de sabedoria, né? Então eu sempre falo no grupo, você sabe adquirir o conhecimento, mas sabe usá-lo com sabedoria. Então a sabedoria é uma forma de você trabalhar esse conhecimento que você adquire para a tua vida, né? E de forma inteligente, né? Obviamente. De forma inteligente. E por isso que eu acho que muitas questões energéticas que são atraídas para a tua vida, existe uma forma de você transmutar isso e transformar em positivo, né? Uma questão negativa que você tem na tua vida, saber transformar isso em positivo. E essa transformação nada mais é do que a sabedoria, né? A sabedoria que está explícita aqui no nosso mundo mundano. André, e pegando esse gancho da questão da sabedoria, enfim, de o que você faz e como você gestiona o teu dia, né? Você acha que quando você acorda de manhã cedo, você escolhe a tua realidade ou você está suscetível aos acontecimentos do dia? Você consegue definir o que vai acontecer no teu dia ou não? Então, vou adicionar uma pergunta que sempre fazem para mim. Como que os caras negativos, né,
tem um objetivo que sempre dá certo. Os negativos, estou falando pessoas negativas, tipo, como que um assaltante, um bandido consegue fazer tudo isso se ele não está conectado com a energia divina ali? De certa forma ele tá, mas não sabe, mas de certa forma é um foco, né? É um foco que ele tem naquele dia e é um foco que ele fala, amanhã eu vou fazer isso. E eu acho que quando você acorda de manhã e tem um foco específico para a tua vida, você acorda e fala, cara, hoje eu vou viajar, vou para aquele local, vou fazer uma reunião que vai dar tudo certo, vai ser perfeita, e tá aí teu foco. E você não deixa ser abalado por nenhuma interferência, né? Vão vir milhares de interferências, mas se você está blindado com isso, acho que flui tranquilamente. É difícil fazer isso? É difícil. 100% do tempo? Com certeza, é difícil. Mas essa dimensão está aqui para a gente aprender isso, né? 100%. Terceira dimensão. Se for parar a pensar que você acorda de manhã cedo, sem saber o que vai acontecer no teu dia, mas você tem a opção de determinar o que vai fazer nele, já é um bom começo perfeito. Aí, obviamente. Perfeito. No estoicismo, quando você vai para a filosofia, você tem a questão de saber que as coisas não estão na tua mão, né? De maneira geral. Quer dizer, você não sabe dizer se lá na frente, quando você sair para ir trabalhar, vai ter um acidente de carro, né? Uhum. Mas você pode definir o teu estado de espírito para que esse estado de espírito, né, essa vibração, essa conexão, influencie o teu dia a dia de maneira que aquilo que acontece ao teu redor seja moldado. Sim. Exemplo, você dormiu, acordou de manhã cedo, atrasado, e precisa ir para o trabalho, enfim, chegar no horário, porque você tem uma reunião específica. De um padrão normal, você sai correndo e empurrando as pessoas do trânsito. Então, quando você define o teu estado de espírito naquele momento, de ansiedade, enfim, que já vai para um padrão mais fisiológico, né? Nervosismo por talvez perder aquela reunião, você acelera todo um processo na tua vida, no trânsito ali, acaba causando um acidente que pode influenciar realmente o teu dia de uma maneira que não estava na tua mão, mas você tem o poder da decisão. E de certa forma você traiu isso, né? De tanta energia que você acabou atraindo um próprio acidente. Sempre falo para as pessoas, acidente é pura física, não é nem física quântica, é física. Magnetismo. Você atraiu aquela pessoa para você e a pessoa atraiu a pessoa com a mesma frequência para você. A frequência é aquilo que a gente sempre fala. Nós dois, para quem não sabe, a gente passou já por a área corporativa radialística, já fomos de rádio, nós sabemos muito bem o que é frequência, né? Frequência de rádio. Frequência é 100,3, 102,5, são os numerozinhos que tem no dial ali, e são frequências, são canais, né? Por exemplo, o canal de TV também que você sintoniza é tal canal, é aquele número. A frequência da rádio é aquele número. Você não consegue ouvir uma rádio tal numa frequência diferente que ela está divulgando, então não tem como. E a frequência desse acidente também é um númerozinho, que os dois caras conectaram o mesmo número e se atraíram de qualquer forma. É uma atração. Então essa questão do dia a dia, do teu dia a dia, de acordar ali e tentar fugir dessa frequência negativa é uma habilidade muito poderosa que você tem que ter nos dias de hoje. Você acha, André, que é possível a gente mudar esse estado físico em relação à frequência? Porque você imagina o seguinte, você acordou de manhã cedo, a questão fisiológica também ele acaba influenciando na tua vida, porque não teve uma noite boa, ou de repente você está estressado, algo parecido, né? Cortisol no corpo. Sim. Como é que você consegue mudar esse padrão de frequência? Vamos tentar imaginar, né? Que você está cabisbaixo, cansado, tem um dia desafiador pela frente. Como é que eu mudo meu padrão de frequência para que meu dia seja diferente e eu também não externe isso ao meu redor? Porque a gente influencia, né? Imagina você jogar uma pedrinha numa piscina ou num lago, aquelas ondas que se criam, né? É um padrão de frequência, também vibracional, que vai chegar e vai encostar numa borda, numa lateral, e que vai reverberar, trazendo de volta o mesmo padrão. Né? Então, isso também está para energia, para estado de espírito, você sabe disso. E como que a gente muda isso? Então, eu até vi, há pouco tempo atrás, eu vi um postzinho mostrando assim que parece que hoje em dia não precisam mais das máquinas, nós estamos sendo as máquinas
Porque a gente está o dia inteiro segurando o celular, dando scroll, respondendo mensagem, articulando ali, articulando aqui, tudo num celular. Nós parecemos uma máquina. E eu acho que nosso sistema de hoje faz com que a gente seja acoplado a essa máquina virtual humana e a gente perca esse sentido de conseguir moldar ou transmutar essa energia negativa, né? Lógico que essa ansiedade criada nos dias de hoje é uma ferramenta utilizada pelo sistema para te deixar maluco mesmo, né? Para você não... Deu uma mensaginha, tem que responder. Deu uma mensaginha, tem que responder. Tem que responder. Fica maluco esse sistema. E eu acho que se você conseguir se conectar, dar uma respirada, respira, dá aquela respirada bem tranquila, tenta se conectar, né, com algum tipo de oração, algum tipo de meditação. 5 minutos por dia, das 24 horas, é possível fazer isso, né? E daí eu acho que você consegue se alimentar demais de positividade dentro dessa questão. Eu acho que sempre está ligado à oração e meditação, sempre está ligado com a tua hierarquia, né? Para você fugir desse sistema da terceira dimensão e tentar se conectar com a tua hierarquia em si. Já ouviu falar de escala de Hawkins, André? Já. Então você tem os níveis de consciência e níveis de emoção, né? Uhum. Que é medido em frequência e hertz, inclusive, né? Sim. Que é fantástico isso. Sim. Se a gente tem hoje essa noção do que representa esse nível de consciência, quer dizer, eu saber como é que eu estou hoje, né? Tô triste, tô alegre, enfim. Isso é um nível de consciência, eu sei como eu estou. Sim. E um nível de emoção que representa, se eu tô cansado e tá... Enfim, eu consigo ter uma consciência de que aquilo está me fazendo ficar mais triste, não pelo cansaço, mas talvez uma situação que aconteceu. E esse nível de consciência te dá a oportunidade de você elevar esse padrão vibracional. Isso. Dias atrás, teve uma pessoa que me perguntou, né, como que eu conseguia mudar um padrão vibracional, um estado emocional que se encontra quando você não está muito bem. Né? Porque esse é o desafio. Se você não está bem, você ter esse nível de consciência para poder alterar é desafiador. Né? A maioria das pessoas, elas esperam algo passar, dão um tempo, né? Como se fosse se diluir ao longo do tempo. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Mas mudar padrão, na minha percepção, obviamente, dentro dessa escala de Hawkins, você mudar padrão de pensamento. Né? Então, se você está focado no problema, focado na tua angústia, nos teus desafios ali, se você sai desse foco e foca para o que você realmente quer, né? Porque eu quero ter um dia bom, quero ter um dia maravilhoso. E começa a dar informação para o teu cérebro. E ele começa realmente a absorver, não só absorver, mas entender. Ele é como o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada do Aladim? Sim. Né? Que você esfregava a lâmpada e saía um gênio, que aqui metaforicamente é o teu cérebro, e você fazia o pedido. E o gênio, o que ele falava? Faça seus 3 pedidos. Né? E o seu pedido é uma ordem. E o seu pedido é uma ordem. Então, quando a gente fica focando em algo que a gente não quer, o teu cérebro ele vai falar, o teu pedido é uma ordem. Sim. E vai te materializar isso. Né? Então, mudar padrão de pensamento faz com que a gente realmente possa mudar estado vibracional. Exatamente. Né? E de certa forma, é difícil porque existe um carinha chamado ego. Esse cara, que até as pessoas acham que é uma terceira pessoa que está envolvida aqui, mas é teu ego, né, que bloqueia tudo isso. Existe o ego, existe a centelha divina, é o teu anjinho e o teu diabinho, se você não entende muito dessas coisas. É aquele carinha que fala, faça isso, e aquele que fala, não faça isso. Então é o ego e a centelha divina. E o ego é que provoca esse bloqueio de, não vai subir tua frequência, não adianta. Daniel, você é um cara que faz isso. Eu sempre que te dizia bom dia, você nunca diz bom dia, você diz um excelente dia. Um ótimo excelente dia. Então, isso já quebra quem tá do outro lado ruim, falando, bom dia. Você fala excelente dia, ponto, quebrou o cara. Então, e sabe por que isso? Sim. Porque a gente foi programado para ter um bom dia. Sim. Você foi programado para
a tua vida ser mediana. Sim. Agora, quando você se permite ter um ótimo dia, não importa se você está num estado de ótimo dia, Sim. mas eu quero ter um ótimo Sim. dia, automaticamente eu consigo reverberar isso não só para o meu corpo, porque Sim. daí vai para a questão fisiológica, Sim. hormonal, enfim, Sim. e você contagia as pessoas que estão ao teu redor. Então, experimenta, André, cruzar com alguém e falar para a pessoa, enfim, se ela tem um bom dia, né? Como é que tá teu dia? Ah, tá bom dia. Falou, mas o meu está ótimo. Você vai ver que vai causar um espanto, porque o padrão, né, que a gente vive é um padrão de mediano, medíocre, né? Sim, exatamente. Então, e a partir do momento que você passa a dar essa informação do cérebro para aquilo que você quer e tem interesse, ele começa a criar novas sinapses, novos caminhos neurais ali daquilo que realmente importa. Até virar algo frequente, comum e padrão na tua vida, né, irmão? Lógico. E eu sempre falo nos podcasts, nas lives, o universo, ele é luz, né? É pura luz. E ele é progresso. O universo está andando para frente, ele não está caminhando para trás, ele não é negativo. Então o universo sempre é positivo. Não existe como ele ser negativo, porque tudo que é negativo vai se tornando ínfimo e se torna negativo e acaba, finaliza. Se o universo nunca terminou, então ele não é negativo. E eu sempre falo, e ele segue em frente. Se você estiver no meio, ele vai te atropelar. Então, se você não tiver nessa vibe de vamos lá, ele vai te atropelar, te deixar para trás e você vai ficar lá com os vitimizados chorando lá atrás. O universo me deixou. Daí ele vai falar, gente, eu tô seguindo, desculpa, mas eu tenho que seguir. Então, o universo sempre é progresso, sempre é luz. Por isso que luz é luz. E a ausência de luz é a negatividade, é as trevas e ela se torna ínfima e acaba e se torna negativa. Aí acaba e volta pro vácuo quântico e volta pro divino, que seja assim. Cara, e se vê o seguinte, que tudo é frequência, né? Nós estamos falando. Agora deixa eu te perguntar aqui. Você trabalha numa empresa. Já viu falar de pessoa tóxica? Sim. Aquela pessoa que você entra e fala, porra, eu tô trabalhando lá, aquela pessoa parece que envolve o ambiente, deixa pesado, né? As pessoas colocam esse termo, o ambiente tá pesado. Sim. Você acha que existem pessoas tóxicas? E o que é tóxico dentro desse padrão de energético? Eu acho que é justamente isso, um padrão energético que a pessoa ela veste esse casaco de ser tóxica, mas talvez inconscientemente, às vezes, né? Ela veste esse casaco, às vezes, eu sempre falo esses 3 termos: vitimização, autossabotagem e zona de conforto. Ela veste esse casaco e se torna assim. Aí você dá um bom dia, ela nem responde, ou fala bom dia para você, porque para mim, né? Ou, bom dia para quem? E bom dia para quem? Ou fala, pô, o meu chefe me deu esse troço aqui para responder, não consigo, não dá tempo, ele acha que dá tempo. E são pessoas que sempre estão reclamando. E se você ficar próximo dessa pessoa, você vai adquirir isso, porque é frequência. Vai absorver. Certeza. Se você tem uma frequência mais alta e consegue se afastar disso, beleza. Mas pessoas geralmente criam esse campo vibracional de negatividade, e se você chegar nesse campo e aceitar isso, vai ficar também uma pessoa tóxica. Todos vão ficar intoxicados ali com aquela pessoa tóxica. Se for ver de uma maneira mais comportamental, a pessoa que é tóxica, aquela que envolve o ambiente, é o comportamento dela. Anterior ao comportamento, talvez perceber os padrões mentais dela, né? Como ela foi programado. De repente, vou dar um exemplo aqui. A pessoa vive num ambiente onde os familiares, sei lá, o pai, a mãe, brigam, né? Enfim, não tem um ambiente saudável, e automaticamente aquilo vai moldando o cidadão. Quer dizer, você é a média das pessoas com que você vive, o ambiente em que você vive, e ela acaba trazendo isso para dentro de casa através dos comportamentos dela e sendo taxada, né, como tóxica, porque aquele padrão de fala, até de vestimenta, né, da forma como
se comporta, Isso. implica nas demais pessoas, Sim. obviamente. E se você está suscetível a isso, principalmente num padrão de vibração, onde também talvez não está num dia muito legal, ou também vem de uma família ou de um ambiente que deixa que é um tóxico. pouco hostil, Sim. E você vai ter uma conexão ali, um padrão de vibração muito próximo. Sim. Quer dizer, ou você vai se conectar com essa pessoa, Exatamente. ou você vai expurgar ela, obviamente, né? Expelir, né? Exatamente. Mas e quem que pode mudar isso? Só você, né? Você é o livre-arbítrio. Só que tem as pessoas que são pessoas tóxicas, às vezes não percebem que são pessoas tóxicas. Isso que eu falei, às vezes é inconscientemente, né? Que a pessoa é aquilo. Mas eu não vejo como a pessoa não perceber que ela é assim, ou que, sei lá. Acho que existem momentos em que a pessoa, quando está sozinha em casa, só ela, quando ela vai dormir, pôr a cabeça no travesseiro, ela fala, cara, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Você acha que as pessoas fazem isso? Eu acho que existe essa perguntinha sempre. Quando você está sozinho ou quando você está meio cabisbaixo, sempre vem essas perguntas. Cara, o que você está fazendo aqui? Como você pode mudar? Mude, não sei. Eu acho que tem essas perguntas. Só que a pessoa, daí o ego não deixa. Ou o ego é muito forte e não deixa, ou não sei. Talvez o nível de consciência da pessoa tem que estar mais alto para que ela possa fazer esse questionamento. Exatamente. Você vai pegar, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que mora na rua. Talvez ela não tenha esse nível de consciência de se perguntar, enquanto ela está dormindo na rua, que, né, você que trabalhou nessa área durante muito tempo, pode até me falar com mais propriedade, mas talvez existam outras prioridades ante ao questionamento sobre por que eu estou nesse estado, por que... Daí a gente entra na pirâmide de Maslow, né? 6 degraus lá degraus de Maslow, fala isso, né? O primeiro degrau é esse comportamento das pessoas que estão na rua, que só pensam em poder comer amanhã, o que eles vão comer amanhã, nem sabe se comeu hoje, nem sabe se vai comer amanhã. Então o primeiro degrau é você conseguir o alimento para amanhã, então é da sobrevivência, né? É você saber que você vai estar lá amanhã. O segundo é dos relacionamentos, que é onde 99% da população mundial está hoje, né? Relacionamento por que eu vou ficar com ele? Porque daí você já está alimentado, está bem, está fortinho, vai procurar alguém para ter um relacionamento. E o terceiro degrau já é do poder, daí são pessoas que já tem alimento, já tem relacionamento e se tem poder agora nas mãos que podem falar com pessoas, dominar pessoas, não dominar no sentido de domínio, mas dominar de oratória, de postura. Ascensão, tudo. de uma maneira de geral. Ascensão, exatamente. E daí vamos lá, daí a pirâmide vai diminuindo, né? Então, se já está no poder, você já está num nível em que poucas pessoas no mundo estão. E aí, quem tem poder e percebe o autoconhecimento, daí são pessoas que algumas podem mudar o mundo, porque tem esse autoconhecimento, que sabem quem são, só que o ego está envolvido também sempre, né? Eu sei quem sou dono dessa empresa, mas eu não vou ajudar muitas pessoas, vou preferir viajar, gastar meu dinheiro, sei lá. E depois vem a questão de você se conectar, né, com o todo, depois que você tem conhecimento, né, autoconhecimento. Aí sim se torna uma pessoa mais elevada, né, como foi exemplo de Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo também. São pessoas que são mais elevadas e têm essa conexão com o todo. Então, são esses degraus de Maslow que influenciam a nossa vida, né? E esses caras que estão na rua, geralmente, a maioria são pessoas que não têm realmente essa consciência, né? Mas a minoria são pessoas, às vezes, que eram professores em outros lugares. A gente tem exemplos de professores que vieram do Haiti, da Jamaica, sei lá, e estão morando aqui, da Venezuela, ou Chile. No chileno, soubemos de engenheiros que eram chilenos engenheiros que vieram para o Brasil e hoje estão na rua, que não tem emprego e tal.
Então são níveis de consciência, mas que só você pode mudar, né? Sabendo disso, não, só você pode Esse é mudar. o livre-arbítrio. Não É o tem livre-arbítrio. Não tem como. Se não vier de dentro para fora, não vai conseguir alterar esse estado não físico da não tem matéria e padrões, enfim. Exatamente. Obviamente. Então, Você consegue enxergar isso muito e é um assunto bem crítico de se discutir quando você fala, por exemplo, de pessoas que moram na rua, como você está citando, e que ficam pedindo, né, comida, pedindo dinheiro. Será que eles são vítimas da sociedade, ou é realmente uma escolha inconsciente de estar ali? Penso eu que tudo é nível de consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu tenho poder sobre alterar o meu estado, seja físico, seja mental. E enquanto aquela pessoa que deu o exemplo dessa pessoa que está numa condição desfavorável, mas pode ser para qualquer nível de pessoa. Se você não tem esse nível de consciência, por mais que haja agentes externos tentando te auxiliar, te dando comida, te dando dinheiro, o processo, ao meu ver, é inverso em função de criar uma necessidade nessa pessoa e depois uma obrigação. Ou seja, você não vai instigar ela a alterar aquele estado, ela entender que depende dela mudar o mundo dela de uma maneira geral. Exatamente. Você acaba, inclusive, se tornando corresponsável para ela no sentido de ajudar. Então, se eu não tiver aquela fogueirinha interna de, putz, entendo que eu não quero mais passar por esse momento, esse período, a probabilidade de você ficar nesse curto espaço de tempo que a gente está aqui nesse esse espaço, ficar repetindo o padrão. E repetindo o padrão. E morre e volta, morre e volta. Perfeito. E daí vira a bateria da Matrix, né? Você se torna uma bateria da Matrix quando você não tem essa consciência. Né? E é inevitável. E só você, como a gente sempre falou, só você pode mudar. Mas é isso que você falou. Se não tiver essa explosão, essa partícula aqui que dá uma... Viu? E como ter essa explosão, André? Então. Daí essa é a pergunta, porque, veja só, para nós que temos já um pouco mais de nível de consciência, é fácil falar. É fácil falar. E para quem não tem o nível de consciência? Então. Como é esse despertar? Né? Ou é na marra... ou é o famoso fundo do poço. Então. Ou é na marra alguém ajudando, ou é um despertar que vai ter que ser até espiritual, né? Até uma força espiritual falar para as pessoas, cara, levanta, acabou. Levanta, faz alguma coisa. Porque senão não tem como, né? Você tenta ajudar. E outra, né? De certa forma, é uma programação, né? Muitas pessoas não entendem isso, mas antes de chegar aqui no planeta, você faz a tua própria programação da tua vida. Você está lá em cima ainda, como um ser, uma consciência, um espírito, sei lá. E você faz a programação. Eu quero ser o Daniel, vou viver de tanto a tanto, vou ser isso e vou ajudar as pessoas assim. E é uma programação. Essas pessoas talvez tenham feito a programação. E às vezes, o mais maluco de tudo às vezes essas pessoas que são assim, são seres ascensionados que querem passar por essa experiência. E são seres que querem ter essa experiência. Por isso que às vezes você não pode mudar a programação daquela pessoa. Perfeito. Você pode ajudar de uma certa forma, mas... Tem coisas que a gente tem que passar. Exatamente. Exatamente. E é uma programação. E a gente não pode interferir. É a programação dela. Dentro da minha crença, muito parecido com isso que você está falando, a gente realmente ter a escolha de onde a gente vai ser alocado aqui nesse plano, né? A família a qual eu escolhi, que já vem preparada para os objetivos. Sim. E a partir daí, você realmente, nesse tempo material que a gente está num curto período, decidir o que vai ser feito. Exatamente. Se tem um pouquinho mais de consciência, perfeito. Se não tem, vai ter que buscar isso, talvez chegar no fundo do poço, talvez, como eu falei anteriormente, deixar que a vida realmente mostre. Basicamente, tendo que sentir dor. É duro falar isso, mas você tem que sentir aquela dor machucando, e chegar num momento e falar assim, eu não quero mais sentir essa dor. Sim. E não se contentar com ela, não quero mais. E a partir daí, você
Começar a Aí tirar as sim. amarras, buscar informação, buscar pessoas Aí sim. e mudar teu nível vibracional. A gente está falando de física quântica aqui, É. né, sem ser tão Tão científico, físico. tão físico, mas É. basicamente esse nível de consciência é fundamental para que você possa alterar todo o teu estado, inclusive da matéria. Exatamente. Inclusive da matéria. Inclusive da Porque o matéria. que vai influenciar de forma psicossomatizada é o teu padrão de pensamento. Então, se eu estou Exatamente. num estado ao qual eu não consigo ter a noção do que eu estou passando, por que eu estou passando, Sim. você não vai conseguir alterar Sim. o teu movimento. Teu corpo começa, inclusive, a reverberar Sim. em cima disso. Exatamente. Né? E até já meio que fechando aqui nossa ideia, a física quântica, de certa forma, é o teu pensamento. Isso que a gente falou aqui das antenas de TV. Tem um exemplo para falar depois. Desculpa te Opa, cortar, não, André. não, Então, perfeito. Só mantém, mas saiba disso, né, que a própria tua frequência também é um canal de informação que vibra, então teu pensamento vibra, por isso que pensar em alguma coisa... Então deixa eu pegar esse Vai. gancho que você falou aqui. Já viu falar de Masaru Emoto? Sim, exatamente. Aquele japonês, acho que é japonês, né? É o japonês. Que fez o experimento Com a água. com a água. Exatamente. Então, ele falava para a água, acho que basicamente isso, né? Isso. Falava para a água. E aquela fala, aquela energia que nós estamos falando aqui, e frequência, porque nós estamos falando Sim. aqui da voz, que é uma frequência, mas também a energia que a gente irradia, Sim. mudava o padrão Das moléculas da água. Então, você mudava, inclusive, os desenhos os formatinhos da água. Em formato, né, uma visão mais atômica ali, Sim. das moléculas da água. Cara, Sim. fantástico. Fantástico. Daí você parte do pressuposto que se eu posso alterar com a fala molécula de água, eu posso alterar o que está ao meu redor, Sim. padrão, inclusive atômico. Talvez pessoas perguntariam, falam assim, tudo bem, então você consegue alterar, Daniel, esse padrão atômico, ou melhor, o formato dessa mesa? Uhum. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu acredito que eu poderia alterar. Se eu pegar uma marreta aqui, eu já altero, obviamente, certo? Mas vamos falar do corpo físico. Sim. Se eu penso que eu sou uma pessoa que sou motivada, que sou feliz e que eu posso tudo que eu quero, olha o tamanho do meu peito, como já fica. Até a minha postura muda. Sim. Né? Fico mais ereto, enfim, Sim. que eu quero ter um corpo diferente, Sim. automaticamente o cérebro começa a trabalhar a favor, Sim. o gênio da lâmpada começa a falar, pedido é uma ordem, Sim. e você automaticamente altera Sim. num padrão molecular o teu corpo. É como você está fazendo uma academia, né? Fez as fissuras no teu músculo, automaticamente ele começa a alterar. E porque teu corpo é água. Água, 100% água. Então, é por isso. Então, se você consegue mudar as moléculas da água falando com ela, imagina com o teu corpo. Com o teu pensamento. Então, tome cuidado e seja feliz ao mesmo tempo. Porque você muda através dos pensamentos, você tem um poder gigantesco. Muito grande. Acho que a gente explicou, né, o que é um pedacinho da física quântica, da mecânica quântica, seja lá o que Mas vai for. ter muito pra gente conversar sobre isso. A gente tem que deixar um gostinho, quero mais. André, e eu sugiro, inclusive, daí nos próximos episódios, nós trazermos num jogo de troca de perguntas e respostas ali, porque basicamente penso eu que o que as pessoas querem entender dentro de uma realidade mais próxima que vivem, é realmente como eu posso utilizar a física quântica, a mecânica quântica, que tanto fala, os coaches aí, né, fala muito hoje sobre a física quântica, mas como eu posso usar ela na minha vida de forma eficaz, prática, no dia a dia. Sim. Como que eu trabalho essa lei da atração? Pô, você sabe que eu tenho algumas empresas e tenho vários amigos e pessoas que vêm até mim e me perguntam, Daniel, como é que você usa a física quântica ou a lei da atração para os teus negócios? Sim. E daí nós deixamos essa pergunta também para o próximo podcast. Para o próximo podcast. Beleza. Tá. Agora eu tenho que fazer aquelas 3 perguntas que eu prometi, né? Tá. Gente, então assim, dentro da física quântica existem 3 perguntas que são, acho que, a base da tua vida. Se você conseguir responder elas, por favor. Uma das perguntas Não, vou falar as 3 para você já pegar o questionário e responder para sempre. E depois
coloca para nós aqui, né? Exatamente. Comenta ali embaixo na nossa rede aqui. As 3 perguntas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Eu acho que o que eu estou fazendo aqui é uma das principais e mais lógicas no momento que a gente vive para você responder. Mas as outras 2 também são importantes. Se você conseguir responder uma delas, pelo menos, ou as 3, melhor ainda. As 3 você já pode sentar aqui do lado e falar com a gente aqui. Agora, uma delas está no caminho, isso é legal, é sensacional. Mas essas 3 perguntas são para você. Você tem que responder para você mesmo, para a tua hierarquia, para a tua vida. E essas respostas vão te trazer muitas informações. E André, talvez seja mais desafiador você falar de onde eu vim, até porque num estado de consciência não lembre para onde eu vou, só vamos saber na hora. Na hora, enfim. Mas o que você está fazendo aqui é fundamental. Exatamente. Porque está nas tuas mãos esse poder de poder alterar o teu padrão de vida, padrão mental, energético, o que for. Sim. É o mais fácil, inclusive, dos 3, porque está realmente na tua mão. Perfeito. Muito bem, então finalizamos aqui o nosso podcast, nosso episódio. Obrigado pela sua participação. Não esqueça, sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @QuantumDocs. Tem os nossos QR Codes aqui. Acesse o nosso portal também, que é quantumdocs.space. Esses assuntos que a gente fala aqui tem também lá nos nossos estudos.quantumdocs.space, que é um canal de estudos que tem vários artigos, tem todos os artigos que a gente está falando aqui. E siga a gente também com os nossos palestrantes, as nossas palestras, que é agência.quantumdocs.space. Se você tem empresa ou se você é um coordenador de RH, coordenador de equipes, existem essas falas aqui que trabalham com a saúde mental, com a saúde emocional, com a inteligência emocional, dentro da corporação, ajudando os seus colaboradores e tornando a sua empresa mais calibrada, mais equilibrada, vamos dizer assim. Certo, gente? Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Daniel. Foi Andrezão, top. Muito bom. Tamo junto. Você é o cara. Você é o cara. Nós somos os caras, então? Então. E se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima!